Por que que é tão difícil conseguirmos quebrar os padrões? Por que que é tão difícil conseguirmos romper os ciclos, sair de uma situação que a gente sabe que no fundo a gente não queria estar ali? Ou por que que é difícil a gente romper uma situação, um pensamento, ou pessoas que a gente sempre atrai da mesma maneira? E por que que a gente não consegue se a gente está percebendo tudo isso? Se eu vejo tudo isso, por que que é tão difícil eu quebrar esse padrão? Eu sou Amanda Nogueira, terapeuta da consciência, e ontem, em uma das minhas redes sociais, coloquei dois tipos de pessoa para que quem me acompanha se identificasse e me respondesse qual perfil destes dois ela se enquadraria, né? O primeiro era a pessoa que consegue identificar um ciclo repetitivo, mas não consegue resolver ou entender por quê. E a segunda é aquela pessoa que sabe que está patinando, que as coisas não fluem, não andam, mas não consegue talvez perceber nenhum ciclo. E algumas pessoas relataram conseguir identificar esse padrão, esse ciclo, esses estados, né, de permanência que acabam estendendo mais do que o que deveria. E hoje eu tô com como se fosse um aperto no peito assim, e eu quis muito vir dividir isso com você, porque isso acontece com todo mundo. Isso acontece com muitas pessoas e a gente nem tem noção de que isso acontece. E a gente acha que tá todo mundo vivendo bem, vivendo feliz, vivendo aquela vida de rede social. Tô colocando uma música aqui pra gente. E aí, quando a gente começa a identificar os padrões na nossa vida, a gente, a gente se chateia, né? Fala assim, nossa, de novo isso, de novo essa situação, de novo esse problema, de novo essa pessoa. Obviamente não vou expor, mas eu tenho uma amiga pessoal que ela vive por ciclos, vive em ciclos repetitivos, e os ciclos eles acabam acontecendo sempre até no mesmo mês. Então, às vezes, é uma coisa que a pessoa até acaba ficando esperando que em determinado mês tal coisa vai acontecer com ela. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já identificou algum padrão de, nossa, isso de novo está acontecendo comigo. Nossa, isso sempre acontece comigo. Mas até que ponto a gente vai continuar encarando isso como um problema e não como um presente? Porque se a gente parar para pensar, o nosso inconsciente, que detém 95% das informações das nossas experiências, dos nossos sentimentos, dos nossos traumas, se o nosso inconsciente é quem governa de maneira automática a nossa vida, digamos assim, será mesmo que ele está querendo nos fazer mal, nos colocando em ciclos repetitivos? Ou será que ele não esteja, talvez, não queira, talvez, nos alertar para que a gente perceba que isso está repetindo mais uma vez na nossa vida? E se isso que repete é algo que não me traz algum benefício, se isso que se repete não é algo que me deixa feliz, por que que eu vou continuar alimentando aquele padrão, aquele ciclo? Por muito tempo, eu subjulgava o inconsciente como algo negativo. Nossa, 95% da nossa vida é conduzida pelo nosso inconsciente, ou seja, muitas das coisas que a gente faz e nem percebe que a gente está fazendo, a gente faz no automático, sem perceber, sem medir as consequências, talvez de uma forma racional. Só que no fundo, o nosso inconsciente é o nosso maior aliado, é a nossa maior bússola de encontro com a gente mesmo. Porque se o meu externo está totalmente desorganizado, se o meu externo está atraindo pessoas, situações que não estão em coerência com aquilo que de fato eu queria estar atraindo, é um sinal que o meu interno está precisando de ajuda. O meu interno está gritando. É o meu inconsciente me guiando. Então não tenha o inconsciente como um inimigo. Não tenha o inconsciente como algo que queira te prejudicar, repetindo os padrões. Ele está o tempo todo guiando para que a nossa alma entre em encontro e coerência com ela mesma. Porque quando a gente entra num estado de enfermidade, quando a gente entra num estado de depressão, quando a gente entra num estado depressivo, quando a gente entra num estado de ansiedade, quando a gente entra num estado de escassez,
No fundo, é a nossa alma pedindo socorro, é a nossa alma gritando, clamando ajuda. Só que a gente não consegue perceber que isso é uma bússola para nos dar um norte. Se a gente entra numa zona de lamentação, de punição, de culpa, de sofrimento, de vitimismo, a gente só alimenta mais aquela situação. E eu sei que é muito difícil quando a gente está num determinado problema, numa determinada situação, é muito difícil a gente enxergar o copo meio cheio. E é por isso que eu venho batendo tanto na tecla, se você pegar os últimos vídeos, por isso que eu venho batendo tanto na tecla da consciência. Porque estar consciente não significa que as coisas no externo não vão acontecer, não significa que vamos estar 100% blindados de passar por qualquer problema, por qualquer adversidade. Não, isso faz parte do processo, isso faz parte do nosso processo evolutivo. O ponto é, quando estou consciente, eu não permaneço na queda. Eu consigo identificar a queda, mas não me identificar com ela. Identificar a queda é uma coisa, você saber que você escorregou, que você caiu, que você está num problema é uma coisa. Agora, você entrar na mesma frequência, ou seja, você não se identificar com a queda, são coisas totalmente diferentes. Então, eu repito, você consegue identificar a queda, mas quando você está consciente, você não se identifica com ela. Pode até parecer a mesma coisa ou confuso que eu esteja falando, mas no fundo é quando nós estamos conscientes, nós conseguimos voltar com muito mais facilidade para quem nós somos. Conseguimos nos acolher com muito mais amor, com muito mais compreensão. Conseguimos identificar os padrões, conseguimos separar o que é nosso e o que é do outro. Vocês lembram que quando eu digo está todo mundo no mesmo mar, mas não estamos todos no mesmo barco? Isso significa que cada irmão, cada irmã está num nível de consciência, está num nível do despertar, ou não está no nível de nenhum despertar e não quer estar, e está tudo bem. Ah, mas fulano está perdendo o processo encarnatório dele. Está tudo bem, é sobre ele. Porque quando a gente identifica o nosso interno, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento que não é fácil, não é fácil, ele mexe em dores, ele mexe em traumas, ele mexe em padrões, ele mexe em crenças, mas quando eu consigo estar no meu estado do ser quem eu sou, eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. Eu consigo analisar o que está em coerência com a minha verdade e o que não. Eu consigo principalmente analisar os meus pensamentos. Porque os pensamentos é como na meditação, por exemplo. Na meditação, não significa que você vai ter ausência total de pensamento. Significa que, por mais que eles venham, você não vai entrar na frequência deles. Significa que você consegue analisar as coisas com muito mais clareza, com muito mais paz no coração, sabendo que tudo acontece na mais perfeita ordem universal. Que tudo o que nos acontece é porque nós estamos de alguma forma preparados para viver aquele momento, aquela situação, aquela dor, aquele problema financeiro. Tudo o que nos acontece nos prepara para um degrau no nível maior da escala da evolução. Quantas vezes não aconteceram problemas na nossa vida que a gente pega e fala assim, nossa, mas depois que me aconteceu aquilo, parece que a chave virou. É porque talvez se aquilo não tivesse acontecido, você não teria os recursos necessários para expandir, para avançar para um próximo nível. Então, será mesmo que tudo que me acontece, nossa, Deus é tão ruim, será que tudo que me acontece é porque eu sou tão ruim ou porque eu não mereço a abundância, a prosperidade? E não é nada disso. Deus não pune. O todo, o universo não pune. Ele está o tempo todo em coerência com a nossa frequência. E a nossa frequência, ela parte do que nós sentimos. O sentimento, ele é um guia para os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos determinam o nosso sentimento. Então, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Ou, quando eu penso isso, o que eu sinto? Ou, se eu sentir uma situação, o que eu penso? Porque não é o que a gente fala nas redes sociais. Não é um post que eu compartilho nos meus stories. Não é ali que está morando a minha frequência. A minha frequência mora em quem eu sou quando não tem ninguém comigo. A minha frequência, o meu estado natural retorna quando eu deito na minha cama
e como eu me sinto. Por que que a gente fica tentando maquiar, impressionar o outro, falar frases ou coisas bonitas para o outro, sendo que isso no fundo não está em coerência com aquilo que eu vibro, com aquilo que eu alimento? É por isso que muitas pessoas se perdem e se pegam presas em padrões, porque, nossa, para o outro tá tudo lindo. Nossa, mas fora de casa é isso. Ah, mas eu compartilhei uma frase que tá top, gratidão, namastê geral. Tá, mas e aí dentro, tá namastê geral? Aí dentro tá em paz? Porque os padrões, eles vão continuar repetindo, seja em trabalho, seja em amizade, seja em relacionamento, seja em prosperidade, eles vão continuar existindo enquanto nós não resolvermos a raiz do problema, a fonte do problema. Eu costumo dar o exemplo, né? Imagine como se houvesse um vasinho de planta e nesse vasinho de planta tem uma planta que cresceu e as folhas dela já estão todas amareladas, cheia de buracos. Chega um nível que aquilo se espalha para a planta toda que não tem como você não mexer na raiz ou trocar de vaso. Não vai adiantar só cortar a folha. Se você só cortar a folha, a outra folha pode voltar, ficar igual, ou se você só cortar a folha, não vai resolver a raiz do problema. Então, o que a gente não percebe é que quando nós estamos vivendo ciclos, padrões repetitivos, então entenda a diferença. Adversidades, problemas, situações externas, situações em relacionamento, em amizade, em trabalho, sempre vai acontecer. Sempre. Nós não estamos blindados a isso. Isso sempre vai acontecer. Mas, quando alguma situação acontece de maneira repetida, você consegue enxergar um padrão, aí é um pisca-alerta. Aí é um sinal amarelo. Por quê? Uma coisa é isso acontecer aqui, beleza, consegui tirar de letra, resolvi, ok. Mas a mesma coisa ali, ó, a mesma coisa batendo ali, ó. Perceba, fica batendo ali, ó. Pegue algo e machuca. Eita, não fui eu, não. Por que fica batendo numa situação? Só que aí tá, né? O primeiro ponto é a gente conseguir identificar esse padrão, a gente conseguir identificar este ciclo. Mas aonde agora mora a raiz dele? E aí são questionamentos, são perguntas que a gente precisa começar a cavocar. Só que aí a gente separa as crianças dos adultos. Porque a partir do momento que eu começo a cavocar, o que está guardado, o que está enraizado, começa a doer. E aí ontem, quando eu coloquei assim, lá na minha rede social, teve uma pessoa que compartilhou comigo, né? Que ela consegue identificar esse padrão e que ela, toda vez que começa identificando esse padrão, ela abandona o padrão. Mas porque dói. O nosso cérebro, eu já falei isso nas minhas redes sociais, vou falar aqui, o nosso cérebro, ele não quer viver um novo, algo novo. Ele não quer uma situação nova. Mesmo que doa, mesmo que você se encontre num padrão que dói, num relacionamento que dói, num trabalho que dói, numa amizade que dói, o nosso cérebro ele vai permanecer, ele vai escolher permanecer nessa situação porque ele já conhece. Então, por mais que esse padrão doa, machuque, ele prefere continuar ali. Porque por mais que doa, é confortável. Por mais que doa, é conhecido. Por mais que doa, tá quentinho. Por mais que doa, eu não preciso gastar energia para algo novo. E identificar um ciclo talvez signifique, ou melhor, muito das vezes signifique sair desse conforto, sair desse quentinho, fazer uma coisa nova, largar o velho, abrir espaço para o novo. E aí eu entro num ponto muito importante. Não tem como, não tem como nós conseguirmos novos resultados fazendo as mesmas coisas, porque não tem espaço para o novo. Eu não abro espaço para o novo. Vou repetir, não tem como conseguir novos resultados, novas oportunidades, se não estou abrindo espaço para o novo. Porque eu me mantenho num padrão, eu me mantenho num ciclo. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes a gente às vezes sai de um trabalho ou sai de um relacionamento, parece que a vida anda. Porque a gente estava tampando um buraco e esse buraco poderia florir um jardim lindão, mas a gente estava ali no conhecido, preso no que era confortável, por mais que doesse.
E se eu falar pra vocês que aquele aperto no peito tá passando? Talvez era pra conversar sobre isso mesmo com vocês. É muito, é muito difícil, principalmente para quem consegue enxergar uma situação, ou enxergar um padrão e perceber que as pessoas elas é, é, não conseguem enxergar o óbvio. Só que daí, né? Quantas vezes falam, ah, mas eu já avisei fulano, mas eu já avisei ciclano, falei que ia acontecer. Mas e por que que a gente não tá se avisando? Por que que a gente não pega o que a gente tá falando e faz assim, ó, volta, volta para si. Pega aqui, ó, tô com uma câmera olhando pro outro, vamos olhar aqui para mim na câmera. Vamos pegar um espelhinho. Por que que é tão fácil enxergar, ajudar, identificar o padrão dos outros e o nosso não? Porque a gente está com um boné, né? A gente está com uma venda, a gente está com a visão muito limitada. A gente não abre espaço para o novo, como que eu vou conseguir enxergar novas oportunidades? Não tem como. Só que aí eu quero resultados diferentes, né? Eu quero prosperidade, eu quero um carro novo, eu quero uma casa top, eu quero um relacionamento abundante, eu quero um relacionamento próspero, eu quero um relacionamento de paz, de confiança. Mas eu não estou sendo fiel nem comigo, eu não estou confiando nem em mim. Quando nós entendermos que o nosso processo evolutivo diz única e exclusivamente sobre nós mesmos, nós vamos conseguir compreender o outro com muito mais amor, com muito mais compaixão. E aí as coisas começam a ficar mais leves, né? Porque se ele agiu comigo assim, ou se ela agiu comigo assim, é a realidade que ela vive. A pessoa não reage ao mundo, a pessoa reage ao mundo que ela se identifica. Por isso que muitas pessoas olham para a mesma foto, ou olham para a mesma situação, ou vivem a mesma experiência, e por isso que umas conseguem enxergar algo super positivo, algo super próspero, algo super bacana, e a outra pessoa só vê problema, cara. Nossa, só vê problema, não vê uma vírgula de coisa boa. E é a mesma pessoa que reclama que a vida está empacada. É a mesma pessoa que reclama do corpo, da vida, da saúde. A grande maioria das doenças se manifestam através de problemas psíquicos. A nossa psique armazena muitas informações e o nosso estado de tensão, de estresse, de raiva, de ódio, de rancor, de sentimento, tudo isso alimenta as células que fazem com que um dia essas doenças venham a se manifestar. Não é só sobre o corpo, não é só sobre a mente, é sobre saúde, saúde mental, saúde física. Por que que é tão difícil estarmos conscientes? Com quem eu tenho me relacionado? Que ciclo eu tenho convivido? Que padrões tenho sustentado? O que eu vejo? O que eu ouço? Com quem eu converso? O que eu acredito? O que é meu? O que é da minha mãe? O que é do meu marido? O que é da minha amiga? O que é meu? O que é meu? Será que de fato tudo que você alimenta é seu? Ou será que tem uma carga do teu passado, da tua mãe, do teu pai, do relacionamento deles, da igreja que você frequentava, da escola que você estudava? O que é teu? Só teu. Tira tudo isso. Tira tudo isso que você aprendeu, que você ouviu, tira. E quem sobra? O que sobra? O que você acredita? Quais são os seus padrões? Será que esses ciclos são seus? Será que você faz como faz porque é você que de fato quer fazer assim ou você aprendeu a fazer assim porque é assim que te ensinaram? Será que se não tivesse ninguém para eu impressionar, para me julgar, eu faria assim? Quem que eu tô tentando impressionar? Será que eu posso tomar uma frase bonita lá no story do Instagram porque eu quero postar, ou porque eu quero dar indireta para alguém, ou porque eu quero mostrar que eu sou evoluído, para mostrar que eu tô bem? Nós estamos ficando doentes e a gente não percebe que os culpados de tudo isso somos nós mesmos. É um peso, é um aperto, é um peso nas costas, é um aperto no peito.
poderia ser resolvido se nós escolhêssemos nos curar, nos olhar, estarmos conscientes. E veja, eu não estou falando tudo isso porque hoje eu sou terapeuta, não. Eu tive muitas crises de depressão, muitas crises de ansiedade, crises existenciais, crenças de que eu não conseguia terminar nada. E eu saí, olha, se não em 100%, saí em 98,9% dessas vezes eu saí dessas situações sozinha. Sozinha porque eu sempre gostei de procurar, de ler, de estudar ferramentas. Eu nunca quis ser terapeuta, mas percebo que ao longo da minha jornada eu exerci o papel de terapeuta comigo mesmo. E enquanto não identifiquei os padrões, as coisas continuavam repetindo. Então, pera lá, se eu estou fazendo, se eu estou tendo, na verdade, os mesmos resultados, eu preciso parar para ver o que eu estou fazendo de errado. Porque se eu quero ter um resultado diferente, alguma coisa do que eu estou fazendo, algum padrão, alguma crença, não está em coerência com aquilo que eu quero manifestar. Só que eu parar para identificar e para enxergar esses padrões me custa. Me custa tempo, me custa dinheiro, me custa energia, me custa dor. Às vezes dor física. Só que aí, ou a gente para por bem ou a gente para por mal. Ou vem uma doença, ou vem uma crise, ou vem uma enfermidade, sei lá, por mais simples ou mais complexa que seja, o corpo ele vai gritar. A música começou a tocar, tá no aleatório, a gente começou a falar. A música é o novo ciclo. Se vai como o vento num mar, carrega lições, deixa o tempo passar. Ciclos se fecham, outros vão começar. Tudo renasce, hora de acreditar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. Os aprendizados ensinaram a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração, amor. Eu sou chorona, você já sabe. Mas eu tava com um aperto no peito. E falar com vocês sobre esse assunto me trouxe paz, sabe? E é um assunto que eu senti de compartilhar nas minhas redes sociais. E me doeu ver que muitas pessoas passam por isso. Porque eu já passei. Eu já passei muito. Então, ver que existem muitas ferramentas, muitas formas de identificarmos isso, mas a pessoa precisa, primeiro de tudo, ela precisa querer. A gente precisa querer, estar disposto e ter coragem para identificar os padrões. A coragem, ela é o sentimento de transmutação das frequências mais densas para as frequências mais elevadas na escala de David. Então, a partir do momento que a gente tem coragem para olhar para dentro, para se aceitar, para se curar, é um processo muito doloroso. E eu sei que é porque eu já passei por isso. Antes mesmo de um dia imaginar estar aqui gravando um vídeo ou sendo uma terapeuta. Porque quebrar os padrões dói, né? Às vezes a gente acha que a gente gosta de uma situação, de um trabalho, de uma pessoa, mas aquilo só está nos ferindo. Então, no fundo, a gente não quer abandonar, a gente não quer largar. Só que é depois desse portal que está a luz. Né? Depois dessa situação, dessa quebra de padrão, depois de eu abrir espaço para o novo, que as coisas vão fluir, que os resultados acontecem. Então, antes, sabe, vamos parar de colocar energia no outro, vamos olhar para a gente. Antes da gente falar qualquer situação, apontar, julgar qualquer coisa, qualquer pessoa, vamos gastar essa energia com a gente. E é um gastar de energia mesmo. Eu falei em aspas, mas retire essa aspas. É um gastar de energia. Se eu só penso em trabalho, se eu só penso em relacionamento, se eu só penso em problemas, se eu só penso na minha amiga, se eu só penso na minha parente, na minha mãe, na minha avó, no papagaio, no meu cachorro, eu não estou falando que eu não tenha, que a gente não tenha que se preocupar, ou não estou falando isso. Mas a nossa energia só vai para as pessoas, só vai para os problemas, só vai para as dívidas, só vai para a nossa mãe, para o nosso.
E a nossa energia vital está sendo gastada com todo o externo. Eu não consigo ter energia para gastar comigo se eu só estou dando energia para o externo. Em que momento você está depositando essa energia em você, esse cuidado em você? E repito, eu não estou falando isso porque eu sou terapeuta, não. Mas a gente é muito mais fácil a gente gastar 80, 100, R$ 200 no final de semana numa pizza, com bebida, em qualquer lugar, do que a gente olhar pra gente, sabe? Numa terapia, ou num encontro, ou num retiro espiritual. E aí a gente reclama, né? A gente reclama dos ciclos, a gente reclama dos padrões, a gente reclama dos problemas, a gente reclama do trabalho, do chefe, do marido, a gente reclama do vizinho, do síndico, do governo. Cara, eu nunca acreditei, com todo respeito, tá? Mas eu nunca acreditei que uma religião ou uma política que vai mudar a minha vida. Existem governantes para que eles mantenham o mínimo possível de ordem, de boa convivência, mas não é isso que vai determinar se eu sou pobre ou sou rica, se eu sou feliz ou se eu sou triste. Para de depositar no outro, para de depositar expectativa no outro, para de gastar com o outro. Em que momento da tua infância, em que momento da tua vida você alimentou um padrão para que estes ciclos se repetissem? Você está mais preocupado em impressionar o outro, está mais preocupado em buscar respostas no outro ou julgar o outro? Olha para si, gasta contigo essa energia. Ah, Amanda, mas não é fácil, né? A gente parar para abrir mão e não é fácil mesmo. Ninguém falou que ia ser. Mas cada um escolhe o fácil e o difícil da vida que quer. É difícil ir treinar, mas também é difícil ter uma doença. É difícil gastar com uma terapia, mas também é difícil você gastar com remédio. É difícil você sentar para conversar, para dialogar, mas também é difícil às vezes você ter que romper talvez um ciclo que poderia dar certo num relacionamento, por exemplo. Que difícil a gente quer para nossa vida. É difícil ter que estudar, mas também é difícil chegar e você não poder fazer uma viagem porque você não tem condição para fazer uma viagem porque você não tem um bom trabalho. Que difícil você quer escolher para tua vida. Nada é fácil. Quer dizer, isso é uma crença, acabou de retirar. As coisas elas são fáceis. A gente só precisa entender aonde a gente vai depositar a nossa energia. Se eu estou vivendo num processo, num trabalho, num relacionamento, numa amizade ou interpessoal, alguma situação que está repetindo e que não está em coerência, e não está em coerência com aquilo que eu quero para minha vida, para, reflita, analise, olhe para dentro, abre espaço para o novo. Eu falo isso e é muito real, tá? Vá arrumar teu guarda-roupa. Eu duvido que isso não aconteceu com você uma vez na vida, que você arrumou seu guarda-roupa, você não ganhou uma meia nova. A gente abre espaço para o novo. Não tem como a gente romper ciclos, quebrar padrões, não tem como alimentando as mesmas energias. Eu li isso essa semana, semana passada, e cara, é muito real. A gente já acorda condicionadas ao passado, ao futuro. A gente não acorda pensando no agora. Sabe por quê? Vocês lembram quando eu falo que o nosso cérebro ele repete as coisas? Ele é muito mais fácil para ele repetir as coisas do que identificar um novo padrão. Então, por exemplo, você acorda, por mais que você, por exemplo, não pegue no celular, mas você vai para o banheiro, escova o teu dente, você faz a mesma sequência todos os dias. Você não está nem pensando no que você está fazendo. Você está fazendo algo condicionado pelo teu passado. Perceba, você já acorda no passado. Ah, você acorda para abrir a sua conta bancária para se preocupar com um boleto que ainda vai vencer e você não tem dinheiro e não sabe como vai pagar. Você acorda se condicionando ao futuro. Em que momento no agora você consegue ter energia para fazer com que o novo aconteça? Não tem. Você já acordou condicionado a fazer as mesmas coisas. Foi por isso que essa semana eu me propus a acordar 4h30 da manhã para treinar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Confesso que no primeiro dia eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Mas depois me abriu assim um mar. E no terceiro dia eu já acordei sozinha. A gente, nós acordamos condicionados ao passado ou ao presente. Nós não temos tempo no agora para criar uma nova vida, para criar uma nova perspectiva. Eu só consigo ter essa percepção de estar no agora se eu estou consciente. Eu só consigo analisar os meus pensamentos se eu estou consciente. Eu só consigo criar algo novo na minha vida se eu estou consciente.
Só consigo filtrar os pensamentos ou não deixar que o externo me afete se eu estou consciente. Mas é difícil, né? E não é um processo fácil. Vai exigir tempo, vai exigir energia, vai exigir às vezes dinheiro, vai exigir términos. Não é fácil, mas que fácil ou que difícil você quer para a tua vida? Às vezes é até duro falar assim, né? Mas se a gente não está tendo os resultados diferentes, se a gente percebe que a gente está vivendo em ciclo, é porque você está fazendo raio da mesma coisa. Aí não dá, né? Me ajuda a te ajudar. Como que a gente vai fazer uma coisa diferente se a gente está fazendo as mesmas? Como que a gente quer uma coisa diferente se a gente está fazendo as mesmas coisas? Não tem como. Um mais um são dois. É, amigas. Ponto de partida, ponto da virada de chave está na coragem. Coragem para olhar para dentro, para rever os traumas, cavucar as dores, olhar a raiz, abandonar padrões, abandonar às vezes ciclos, abandonar pessoas, às vezes abandonar um trabalho. Tô falando para todo mundo sair pedindo demissão, não é isso não? Se você pedir demissão é por tua conta, é isso, não tô falando isso. Mas a gente primeiro tem que começar a abrir o leque, né? Sai da caixa, a caixa faz a gente ficar assim, ó. A gente fica aqui, ó. Eu não consigo ver o que tem aqui, nem aqui, porque eu só tô aqui, ó, na minha caixa. Se bobear, ainda tem aqui, ó. E, e às vezes botam até assim, né? Dependendo. Vai ver como? Vai ver o novo como? Vai fazer o novo como? Não tem como. Isso se chama expandir. Isso é a expansão da consciência. A gente só consegue quebrar os padrões quando a gente expande a consciência. Quando a gente entra no processo de autoconhecimento. Quando a gente fortalece a nossa espiritualidade. Estou falando de religião. Nossa espiritualidade, a gente com a gente mesmo. Quem eu sou? Quais são as minhas dores? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Isso é o poder que a gente tem. É fazer essa conexão com o divino. As coisas elas só se manifestam quando a gente consegue, quando nós conseguimos nos conectar com a energia maior que governa a nossa vida, o eu sou. Nós precisamos ancorar essa energia do eu sou. Nós não fomos feitos para viver rodeados de problemas, rodeados de escassez, rodeados de dívidas, de doença. Deus é incrível, o universo o todo é incrível. Ele não nos criou para que vivêssemos enfermos, infelizes, depressivos, ansiosos. Muito pelo contrário, ele compartilhou os ensinamentos. O maior universalista que propagou seus ensinamentos, Jesus Cristo, através de parábolas, ele já vinha falando tudo isso, mas de uma maneira para que na época fosse compreensível. Não dava para Jesus lá na época falar de física quântica, de lei de atração, de energia, de frequência, não dava. Lá naquela época era o recurso que eles tinham, as ferramentas que eles tinham e de maneira muito sábia, Jesus compartilhou todos estes ensinamentos que hoje nós temos acesso de maneira muito mais fácil. Então, na verdade, tudo está aqui. Tudo está aqui. Caminha para dentro. Conheça a verdade. Conheça-te a verdade. E ela vos libertará. O caminho é para dentro. É o autoconhecimento. São os nossos pensamentos. O que a gente nutre, o que a gente cuida, o que a gente alimenta, o que a gente assiste, o que a gente conversa, o que a gente acredita, o que a gente está disposto a quebrar os padrões, quebrar os ciclos, ressignificar. Não é porque minha mãe me ensinou que aquela é a única verdade do mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Você não é a única pessoa nesse plano que detém a verdade de qualquer coisa. Não, desculpa se quebrei aí o seu ego. Você não é quem determina, quem detém a verdade. Nós estamos o tempo todo em evolução. O caminho é para dentro, o caminho é de volta para casa. Que casa? Nossa, nós mesmos. Os ciclos eles só se repetem, os padrões eles só se repetem enquanto ainda a gente vive imerso no véu da ignorância, achando que o externo é quem tem a solução para os nossos problemas. É o terapeuta que vai solucionar o meu problema, é o pastor, é o padre, é a igreja, sei lá quem vai. Não, ninguém vai solucionar o teu problema. Existem guias, existem bússolas,
Mas aí cabe a cada um de nós termos a audácia, a coragem de transmutar para as energias elevadas do autoconhecimento, da cura. Identificar as dores, os padrões, as crenças, o que, que eu aprendi, o que, que me serve, o que, que hoje não tem mais coerência com a vida que eu quero ter. Ah, mas naquela época eu acreditava nisso. Show, hoje você tem outra consciência. Isso não significa que é uma vergonha, isso não significa que você deva ser humilhado, diminuir. Não, nós estamos o tempo todo no processo evolutivo. Se antes eu me identificava com uma coisa, não significa que eu sou obrigada a compactuar disso para o resto da vida. Ah, eu cresci assim, você assim, para o resto da vida. Cara, quem fala isso, me desculpa. A pessoa acha que a pessoa fala isso como se fosse um algo, como se fosse algo positivo, como se fosse um elogio. Que pena, que desperdício da pessoa vir para esse plano e achar que ela é a dona da verdade e que vai ser assim pro resto da vida. Que desperdício. Bora lá, na próxima jornada, na próxima encarnação a gente se vê de novo. Ah, mas eu não acredito, então na próxima você me conta. Ninguém é mais evoluído que ninguém aqui. Tá todo mundo no processo evolutivo. Todo mundo aprendendo, todo mundo rompendo, todo mundo quebrando padrões, ressignificando, errando. Mas, encerrando, né? Se eu puder te dar um conselho, o único caminho é para dentro. Ninguém vai curar a nossa dor. Vão existir profissionais, pessoas podem nos auxiliar nesse processo, mas enquanto nós não tivermos a coragem de cavocar aquilo que dói, os ciclos, os padrões, eles vão continuar se repetindo. Por que que eu chorei, né? Olha, gente, só tava tocando mantra, eu coloquei na playlist de mantra, bem naquela hora começou a música do ciclo. Porque eu já passei por isso, a gente passa por isso. E saber que existem muitas pessoas nessas condições, presas, estagnadas, e saber que eu já fui essa pessoa um dia, dói, né? E não estou mais com aquele aperto no peito que estava no começo do vídeo. Ai, ai, amadas irmãs da luz, gratidão por mais essa conexão. Perdão aí, perdão nada. Se falei algumas coisas, porque às vezes a gente acaba falando umas coisas que a gente nem sabe, nem entende, às vezes é até um pouco dura, mas às vezes é coisa que a gente precisa, né? Cada novo vídeo, cada novo encontro, cada nova conexão, fico muito mais em paz, leve e grata por estarmos aqui. Muito obrigada se você esteve comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, eu sei que é chato isso, é chatão. Mas é a única forma que, de fato, vocês têm de me ajudar a manter o canal e eu saber que está gostando e de eu vir aqui e compartilhar mais. Então se inscreve no canal. Não precisa se inscrever mais, é uma vez só, não paga nada. Se inscreve no canal, se gostou do vídeo, deixa aí um likezinho para eu saber se vocês gostaram também. Comentem, me fale, né? Se você ainda não está nas minhas redes sociais, vai lá, me dá um hello, fala oi, eu vim do YouTube, eu vou ficar muito feliz. E se eu puder falar mais uma coisa, tá todo mundo no processo evolutivo, então relaxa, relaxa, sabe? Vamos tirar um pouco esse peso das costas. Vamos olhar a vida com mais leveza, com mais amor, com mais gratidão. É assim que as coisas começam a acontecer. É assim que os ciclos começam a ter mais luz. Tira o peso, tira o julgamento, tira a culpa, tira a vergonha, tira o medo, tira a ansiedade. Isso só faz atrair mais energias similares, ou seja, mais energias densas. Não é isso que a gente quer manifestar. Então, se não é isso que a gente quer manifestar, para de alimentar isso. Para. Sua cabeça. Então é isso, galera. Gratidão por esse encontro. Espero que tenham é, sido benéfico, né? Para essa nossa jornada. Fico muito feliz de estarmos aqui. E é isso. Beijos, fiquem na luz. Até o próximo vídeo.